E aí, gente, como é que vocês estão? Já descansaram da atividade associada à mitocôndria? Já fizeram um vídeo sobre respiração celular? Pois bem, na última aula a gente falou sobre a mitocôndria, que é uma organela que a gente encontra tanto em animais quanto plantas, fungos, enfim, diferentes organismos têm mitocôndria. Já na aula de hoje e nas próximas aulas, a gente vai começar a falar de outras organelas, só que nesse caso vão ser organelas que são específicas de plantas. Então, é por isso que a gente chama elas de organelas vegetais. Espero que vocês gostem desse passeio. No caso de vocês terem dúvidas sobre a aula de hoje, vocês sabem, é só me escrever por WhatsApp ou por e-mail. Vamos começar? Desde o começo do semestre, a gente está estudando as células com ênfase em células eucarióticas, ou seja, células que são observadas tanto em animais quanto em vegetais. Então aqui eu até coloquei uma imagem onde a gente tem a representação de uma célula animal e a gente também tem a representação de uma célula vegetal. Todas as organelas que a gente estudou até o momento são comuns a vegetais e animais. Então, a gente já estudou os peroxissomos, nós já estudamos as mitocôndrias, estudamos retículo endoplasmático, estudamos complexo de Golgi, estudamos lisossomos, estudamos membranas plasmáticas. Então, assim, todas essas organelas vão ser observadas em fungos, em plantas, em animais, seja um animal invertebrado ou seja um animal vertebrado. A partir da aula de hoje, a gente vai começar a dar uma ênfase em especial para células vegetais. São estruturas que são observadas apenas em vegetais. Então, assim, aqui eu coloquei para vocês verem uma representação do que seria uma célula vegetal. Em geral, vocês vão ver, se vocês buscarem no Google, vocês vão ver que as células vegetais são sempre desenhadas de verde. Na vida real, vocês vão ver que não é assim, né? Quando vocês tiverem a anatomia vegetal, tiverem fisiologia vegetal e puderem olhar de fato as células vegetais no microscópio, vocês vão ver que as células elas têm diferentes cores, elas não necessariamente são verde. Porém, para fins didáticos, as células que vocês vão ver ao longo dessas aulas específicas sobre a organela vegetal, na maioria das vezes vão ser de coloração verde. Pois bem, então tá. Existem 3 organelas específicas que a gente vai observar exclusivamente em organismos vegetais. A primeira característica é a parede celular. Aqui na imagem, olha, aqui eu coloquei a parede celular, nesse tracejado, é essa camada mais verde escura que eu tô passando o laser. Então, vocês conseguem ver que a parede celular, ela vai revestir toda a célula. Somente plantas e fungos têm parede celular, animais não possuem. Um adendo sobre os fungos. Eu sei que eu não estou dando muita ênfase aos fungos na nossa disciplina, mas quando vocês tiverem a disciplina de micologia, por exemplo, ou estudarem os fungos dentro de alguma disciplina, vocês vão ver que os fungos eles vão compartilhar algumas características com vegetais e vão compartilhar algumas características com células vegetais. Uma das características compartilhadas pelo fungo com os vegetais é justamente a parede celular. Ambos têm parede celular. Bom, continuando, uma outra organela que a gente vai ver especificamente em organismos vegetais é o vacúolo. Então, o vacúolo aqui nessa imagem está representado por esse grande círculo azul. Ele parece um balão. Então, ele parece um grande balão cheio de líquido. Esse é o vacúolo. Somente plantas têm vacúolo, tá?
Nesse caso, fungo não vai ter vacúolo, animais não têm vacúolo, isso é uma característica específica de plantas. E a terceira organela que a gente vai ter nas plantas, nas células vegetais, são os plastídeos. Então aqui eu tenho representado um plastídeo nessa imagem. Eu sei que provavelmente vocês nunca devem ter escutado falar em plastídio, mas eu tenho certeza absoluta que vocês já ouviram falar em cloroplasto. Cloroplasto nada mais é do que um tipo de plastídio. Plastídeos são organelas que vão apresentar diferentes pigmentos. Então, um dos tipos de plastídio que a gente tem vai ser o cloroplasto. É um plasto que tem um pigmento verde. Então, é por isso que ele acaba sendo chamado de cloroplasto. Tá bom? Prof, eu quero saber mais detalhes sobre essas organelas. Como tem muita coisa que a gente tem que falar sobre parede celular, sobre vacúolo e sobre plastídio, eu dividi essa nossa aula, essa nossa conversa em 3 partes. Eu vou começar falando sobre parede celular, depois eu vou apresentar para vocês o vacúolo e por último eu vou falar dos plastídeos e finalmente dos cloroplastos, tá bom? Vamos começar então o nosso passeio por onde? Como eu falei, a gente vai começar o nosso passeio pela parede celular. A parede celular é aquele revestimento mais externo que as células vegetais vão ter. Pois bem, eu começo aqui com uma imagem que, se vocês estivessem tendo aula prática, seria uma imagem muito rotineira para vocês. E eu tenho certeza que no futuro, quando vocês tiverem oportunidade de fazer aula prática, certamente vocês vão se deparar muitas e muitas vezes com essa imagem aqui. O que é isso? O que é essa imagem? Nesse caso, foi pegado uma parte da planta, que pode ter sido, por exemplo, uma folha, e essa folha ela está sendo observada no microscópio. Quando a gente olha no microscópio, a primeira coisa que chama atenção é justamente a parede celular. Deixa eu pegar minha canetinha para mostrar para vocês. Minha caneta sumiu. Aqui, ó. Vocês estão vendo isso aqui que eu tô passando a minha canetinha vermelha? Ó, tudo isso aqui que eu tô passando a canetinha vermelha são as paredes celulares da célula. Então, assim, ó, a parede celular, ela vai delimitar uma célula, ela vai separar uma célula da outra. Então, é muito fácil, quando você está olhando no microscópio, você saber o que é uma célula e o que é a outra. Por quê? Porque a parede celular, ela vai delimitar todas essas células. Então, vocês conseguem ver que essa parede celular, ela é bem grossa. Ela é bem grossa. E isso é uma estratégia de proteção. A gente vai conversar. Eu vou dar alguns exemplos para vocês e vocês vão entender melhor como que é essa questão da proteção. Mas assim, isso vai ser, como eu falei, uma coisa muito rotineira para vocês. Vocês vão ver muito e, inclusive, se alguém quiser usar aquele aplicativo que eu usei lá naquelas nossas primeiras aulas práticas, aquele aplicativo onde a gente podia observar as células no microscópio, se vocês procurarem células vegetais, deem uma olhada, vocês vão conseguir encontrar a parede celular muito rapidamente. Bom, quais são as funções então da parede celular? A parede celular, ela tem inúmeras funções. Uma planta, ela precisa da parede celular. Por quê? Primeiro, porque a parede celular, ela funciona como uma espécie de esqueleto para a planta.
Uma planta, ela não tem um esqueleto ósseo como nós humanos temos, por exemplo. Então, assim, a planta, ela precisa de alguma estrutura que faça com que ela fique rígida, ereta, de pé. Então, assim, por que uma planta fica de pé? Por que uma planta não cai? Como que ela consegue ficar tão fixa numa posição? Ela consegue ficar nessa posição justamente por causa da parede celular. Nessa imagem anterior, eu sei que a gente não tem um zoom tão grande, mas assim, nessa imagem, mesmo com uma baixa resolução, mesmo com que a nossa ampliação da imagem não esteja tão boa, a gente consegue ver que a parede celular ela é bem grossa. Então ela permite que a planta fique rígida, que a planta cresça. O que mais? Além de funcionar como uma espécie de esqueleto para a planta, a parede celular ela também é muito importante porque ela atua como uma barreira contra diferentes patógenos. Então, ela vai atuar como uma barreira para fungo, para bactéria, para diferentes patógenos, mesmo para alguns animais que vão querer predar uma dada planta, a parede celular ela pode funcionar como uma barreira. Por quê? Porque ela vai deixar... A gente já estudou, por exemplo, na parte do transporte, que diferentes moléculas elas conseguem penetrar com uma certa facilidade na membrana plasmática. Então, assim, se uma planta ela não tivesse essa parede celular, diferentes moléculas iriam conseguir facilmente entrar dentro das células das plantas. Então, essa parede celular ela vai funcionar como uma barreira que não vai ser qualquer substância que vai poder entrar na planta. Então, não vai ser tão fácil uma bactéria invadir a planta, um fungo, enfim. Essa aula está sendo dada para diferentes alunos de diferentes cursos. No caso da agronomia, especificamente, a parede celular ela é extremamente importante. Alunos da agronomia, da zootecnia também vão voltar a estudar isso no futuro. Por quê? Porque existem vários fungos, vários parasitos, várias bactérias que elas só não conseguem penetrar numa planta por causa da parede celular. E hoje em dia já existem algumas bactérias que elas conseguem destruir parede celular, então acaba que a planta fica doente, tá bom? Vocês vão estudar isso em outras disciplinas ao longo do curso de vocês. Que mais? Por que as plantas têm parede celular? Eu tô falando que a parede celular é extremamente importante e eu não tô exagerando. Por quê? Além disso que eu já citei, da proteção, além da parede celular ser responsável por manter a forma das plantas, a parede celular ela também é muito importante para impedir que uma célula estoure, por exemplo. Por quê? A gente já estudou lá em transporte através da membrana que a água ela consegue difundir através de membranas, né? A gente estudou todo o processo de osmose e é muito comum a gente ver osmose ocorrendo em árvores. Então, osmose, difusão são processos que ocorrem durante todo o período. Então, agora, se você tem uma plantinha em casa, possivelmente essa plantinha ela tá fazendo captura de água, então a água está sendo transportada por difusão, está sendo transportada por osmose. E assim, essas células, dependendo da quantidade de água do meio onde essas plantas estão, o que poderia acontecer? Essa planta ela poderia começar a absorver toda a água e chegaria um ponto que as células poderiam ficar tão cheias de água que elas poderiam explodir. Eu não estou exagerando, gente, isso é verdade. Então, assim, o que a parede celular faz? Nessa imagem aqui que eu coloquei, vocês vão conseguir entender melhor. Nessa célula aqui que eu estou passando o laser,
a gente tem uma célula normal, uma célula que está com um equilíbrio de água, não tem nem água de menos, nem água de mais. Já nessa outra imagem aqui, onde a gente tem uma célula túrgida, o que aconteceu? Muita água começou a entrar para dentro da célula. Então essa água, em geral, ela é mandada ela começa a se depositar no vacúolo, como a gente vai estudar a seguir. E o que acontece? Às vezes o vacúolo começa a encher tanto que essa célula, se ela tivesse só a membrana plasmática, ela poderia simplesmente explodir. Por que ela não explode? Por que ela não se rompe? Porque a parede celular ela é grossa e ela impede que essa célula exploda. Às vezes pode acontecer dessa célula ficar bem gordinha, como vocês podem ver aqui, ó. Vocês estão vendo como essa célula está gordinha? Ela está estufada? Se comparado com a célula normal, ó, a célula normal você vê que as paredes celulares estão retas. Nessa célula túrgida, a parede celular ela chega a estar meio arredondada até, porque essa parede celular está protegendo essa planta, impedindo que ela exploda. Imagina uma planta de água, por exemplo, uma planta que vive em ambiente aquático. Se ela não tivesse essa proteção, todas as células delas explodiriam. E vocês sabem, né, que uma planta precisa de célula para poder viver. Se todas as células explodem, o que acontece? A planta morre. E assim, só uma curiosidade para vocês, uma coisa que é bem interessante, é que assim, a largura das árvores, ela pode variar entre épocas secas e chuvosas. E a parede celular das células está diretamente associado com isso. O que acontece? Na época seca, dependendo da intensidade da seca, algumas plantas podem passar inclusive por um processo chamado de estresse hídrico. Pode faltar água. Então, essas plantas elas vão usar toda a água que estava acumulada lá no vacúolo. O vacúolo é essa estrutura aqui, ó. Tá bom? Então, isso nas épocas secas. Já nas épocas chuvosas, algumas dessas árvores elas aproveitam para fazer como se fosse uma reserva de água. Então, a célula ela acaba ficando um pouco túrgida, sabe? Começa a chover, por exemplo, muitas espécies de árvores amazônicas. Quando a gente chega no inverno amazônico, essas plantas elas começam a guardar água nos vacúolos. Então, todas as células ficam túrgidas e a parede celular fica protegendo essas células para ela não romper. E se você, por exemplo, começar a acompanhar, se uma vez por ano você vai lá e mede a largura da árvore. Na biologia, na engenharia florestal, a gente usa muito uma medida chamada de DAP. D-A-P. A gente também chama isso de diâmetro à altura do peito. Então, a gente pega uma fita métrica, uma trena, e a gente mede uma árvore mais ou menos 1,20 m. Então, quando você mede a árvore, se você vai lá mede um ano. Às vezes você pode medir uma árvore que está com 20 centímetros de DAP, né? De diâmetro à altura do peito. No ano seguinte, você vai lá e mede a árvore, ela está com 22 centímetros de DAP. Você pensa, nossa, essa árvore ela ficou mais grossa, né? Aí, no terceiro ano, você volta, quando você vai medir a árvore está novamente com 20 centímetros de DAP. O que foi que aconteceu? Vocês acham que a árvore simplesmente regrediu? Na verdade, não. O que aconteceu, possivelmente, no ano que você mediu e a árvore estava com 22 centímetros de DAP, é que essa planta ela estava, digamos assim, retendo líquido. As células delas estavam tão túrgidas que a gente acabou tendo a falsa impressão de que essa árvore estava mais grossa, mas na verdade eram só as células
das árvores que estavam cheias de líquido. Em geral, isso acontece quando você mede árvores após um inverno muito chuvoso. Quando chove muito no ano, se você vai medir, por exemplo, uma árvore lá em... Você mede agora. Vamos pensar. Agora em fevereiro eu meço uma árvore. Até fevereiro não estava chovendo tanto, né? Se a gente for medir uma árvore de novo lá em setembro, possivelmente a árvore vai ter reservado muito, vai ter guardado muita água da chuva, né? Porque ela não sabe se vai chover muito nos próximos tempos ou não. Então pode acontecer de a árvore ela tá bem mais grossa, e isso vai estar acontecendo porque acabou que as células ficaram túrgidas e a parede celular está protegendo todas essas células para elas não explodirem. Então, assim, principalmente quem vai trabalhar com planta vai se deparar muito com isso no futuro. Às vezes você mede uma planta, você acha que ela está engrossando, mas depois de medir por 2, 3, 4 anos seguidos, você vai ver que na verdade era só retenção de líquido. Só mais uma coisa em relação a árvores: se você trabalha com a árvore, você tem que ter paciência. Então, vocês estão vendo que eu estou falando dessas medições anuais. Uma planta, ela não cresce de um dia para o outro. Em especial, quando a gente está falando de árvore, às vezes você vai precisar esperar 1 ano, 2 anos para poder ver um crescimento. É diferente de uma pequena plântula como uma soja, por exemplo, que em 6 meses você vê uma grande diferença, né? Se você está trabalhando com árvore, aí você vai precisar esperar, você vai precisar analisar essas plantas por um maior período de tempo. Bom, vamos continuar então? Agora que a gente já sabe quais são as principais funções da parede celular, a gente já pode seguir e começar a estudar detalhadamente cada uma das partes da parede celular, tá bom? A parede celular das plantas, embora na maioria das vezes as pessoas falem planta sem parede celular, o que a maioria das pessoas não sabe ou que simplesmente sabem, mas ignoram, é que as plantas elas não possuem uma parede celular, mas sim elas podem possuir 2 tipos de parede celular. A gente pode ter a parede celular primária e a parede celular secundária. Nossa, que difícil! Vocês vão ver que é fácil, que isso é bem simples. Aqui eu apresento para vocês uma imagem onde a gente tem 3 células vegetais. Então, estou passando o laser em uma célula. Aqui nós temos outra célula e aqui nós temos outra. 3 células vegetais. Vamos olhar essa aqui do cantinho só. Vamos se ater a essa para ser mais fácil. O que a gente observa aqui? Mais externamente, em verde, o que a gente vai observar? A gente vai observar a parede celular primária. A parede celular primária, como já diz o nome primária, ela vai crescer primeiro e ela vai crescer mais por fora. Vai ser a membrana mais externa. Anota aí. Parede celular primeira aparece primeiro e é mais externa. Em roxo, a gente tem a nossa parede celular secundária. A secundária ela não vai ser observada em todas as plantas. Existem plantas que possuem parede celular secundária e existem plantas que não possuem parede celular secundária. Como o nome já diz, secundária, ela nasce depois da parede celular primária. Então, ela vai ser observada em plantas mais velhas. E continuando aqui na nossa composição, em amarelo, a gente vê a membrana plasmática. Não vou entrar em muitos detalhes sobre a membrana plasmática, porque a gente já estudou a membrana plasmática, a gente teve 3 ou 4 aulas sobre membrana plasmática. Então, aquela membrana fosfolipídica, com proteínas transmembranas, com proteínas periféricas, exatamente igual. A membrana plasmática
de células animais e vegetais não são diferentes, pelo contrário, são iguais, tá? Então, assim, o que eu vou me ater aqui é falar sobre a parede celular primária, parede celular secundária e sobre a lamela média. A lamela média é como se fosse uma película que fica entre as diferentes células e ela funciona como uma espécie de cimento, grudando uma célula na outra, para fazer com que essas células elas mantenham uma unidade. Quando vocês estudarem, por exemplo, os tecidos são conjuntos de células. A gente vai ter conjunto de célula de crescimento, conjunto de células reprodutivas, cada conjunto desses forma um tecido. E a lamela, ela vai fazer com que esses conjuntos de célula, eles fiquem agregados, fiquem grudados, sabe? Então, analogamente, seria como se a gente tivesse um muro cheio de tijolos. E o que gruda um tijolo no outro? É um cimento, né? A lamela média faz exatamente esse papel de cimento. Essa primeira imagem que eu mostrei para vocês é uma imagem em 3D, né? Mas se a gente olhasse em 2D, ou seja, em duas dimensões, se a gente olhasse essa imagem de cima para baixo, a gente ia acabar vendo uma estrutura mais ou menos assim. Eu sei que muitos de vocês devem estar olhando e pensando, nossa, agora eu já me confundi. Mas na verdade, eu só estou mudando o ângulo, porque assim, as estruturas são exatamente a mesma. E a diferença é que aquela outra figura estava em português e essa aqui está em inglês, né? Então, o que a gente tem? Nesse verdinho aqui, ó, esse verde intermediário, a gente vai ter a parede celular primária. No verde escuro, a gente tem o quê? A parede celular secundária. Em vermelho aqui, a gente tem a nossa membrana plasmática. E esse verdinho claro representa a lamela média. Tá bom? Bom, como elas têm tanto a lamela média quanto a parede celular primária e a parede celular secundária tem algumas especificidades, eu vou falar detalhadamente sobre cada uma delas e aí sim vocês vão conseguir entender para que serve cada uma delas, onde que a gente encontra cada uma delas. Vou começar pela parede celular primária, por quê? Porque é a parede celular que é encontrada em todas as plantas. Todas plantas têm parede celular primária. Independentemente da gente estar falando de uma plântula, independentemente da gente estar falando de uma planta jovem, uma planta recém-germinada, independente da gente estar falando de uma planta herbácea, como um morango, por exemplo, ou independente da gente estar falando de uma árvore, todas as plantas vão ter parede celular primária. A parede celular primária, como eu já falei, vou repetir porque isso é importante, ela é a primeira parede celular a ser desenvolvida nos organismos. E ele vai ser responsável principalmente pela sustentação das plantas. Então, assim, vamos pensar que você está fazendo um canteirinho de flor aí na sua casa, está fazendo uma mini horta, você botou uma sementinha num vaso. Quando essa planta começa a germinar, quando a semente germina e a planta começa a crescer, você vê que, em geral, as plantas elas já começam a crescer em direção à luz, né? De modo bem retinho. Se vocês pensarem, essas plantas elas são muito jovens. E, mesmo assim, elas já têm a parede celular que está garantindo a sustentação. É por isso que umas plantas, elas não nascem, a maioria das plantas, né, não nascem deitadas. É por isso que as plantas, elas têm esse equilíbrio. É porque elas já têm uma parede celular primária que garante a sustentação dessas plantas. Bom, a composição da parede celular primária, ela vai variar bastante se a gente está falando de uma árvore,
se a gente está falando de uma herbácea. Então, se a gente pensar na parede celular de uma planta de arroz, por exemplo, vai ser diferente da parede celular primária observada na grama, que vai ser diferente da parede celular primária que a gente vai observar em um cacto, que por sua vez vai ser diferente da composição da parede celular primária de um pé de caju ou um pé de manga. Mas assim, o que vocês precisam saber? Em média, tá? Isso é uma média. 70% da parede celular primária, ela é composta por água. Então tem muita água. E em especial em plantas que só possuem a parede celular primária. E os 30% restantes são polissacarídeos. O que são polissacarídeos? Polissacarídeos são carboidratos complexos. No caso dos polissacarídeos, a gente tem vários mono e olissacarídeos que se associam. Então eles começam a fazer poli, quer dizer muitos. A gente vai ter muitos sacarídeos que vão estar associados, formando cadeias bem complexas. Então a gente vai ter, por exemplo, a celulose, a gente tem pectina, a gente tem hemicelulose. São carboidratos mais complexos, porém, no caso da parede celular primária, menor parte da parede celular primária é composta por esses carboidratos mais complexos. Maior parte é água. Então, assim, é por isso que quando você tem, por exemplo, uma plântula, é por isso que, apesar de a planta que está recém-nascendo, ela ter um certo equilíbrio, ela é considerada muito maleável. Por quê? Porque ela tem muita água na parede celular dela. O mesmo vale para várias herbáceas, plantas pequenas. Em geral, plantas pequenas, elas só vão ter parede celular primária. Então, por exemplo, enfim, grama, que é mais salsinha, cebolinha, o que mais? Plantas pequenas que vocês têm no jardim de vocês. Em geral, essas plantas só vão ter parede celular primária. Então, assim, se você vê uma planta que é muito maleável, possivelmente a parede celular dela, ela só tem parede celular primária e 70%, mais ou menos 70% da composição dela é água. Então, isso permite essa flexibilidade, essa maleabilidade toda. Em relação à parede celular secundária, nesse caso, ela vai ser secretada depois da parede celular primária e a gente vai observar a parede celular secundária, em geral, em plantas que precisam de muita resistência. Então, assim, plantas muito grandes, plantas muito altas, árvores, por exemplo. A maioria das árvores grandes, tem parede celular secundária. Então, assim, é o que dá aquela sustentação para as árvores. Então, assim, tudo que você observar que tiver for mais difícil, por exemplo, de você sacudir. O que é mais? Você pega uma salsinha, é muito fácil você dobrar, né? Quando você pega uma salsinha, você às vezes consegue... você não precisa nem de uma faca para cortar, né? Ela é muito maleável. É diferente de você, por exemplo, se encostar em um pé de caju. Então, assim, todas essas plantas que são muito resistentes, que têm um reforço estrutural muito forte, essa sim tem parede celular secundária, tá? E muitas vezes o que acontece é que na parede celular secundária, depois que a célula ela sintetiza a parede celular secundária, muitas dessas células elas acabam morrendo. Então acaba que você passa a ter um tecido morto. Vocês vão estudar isso, tudo isso sobre a morte de células, a deposição de células mortas na casca de uma árvore. Vocês vão estudar detalhadamente em anatomia vegetal, tá? Anatomia vegetal, histologia vegetal. Vocês vão ter várias aulas só sobre isso. Então, assim, só sumarizando tudo que eu falei,
Em geral, somente plantas lenhosas que vão ter parede celular secundária. O que são são plantas lenhosas, perdão? São aquelas plantas que têm lenho, são plantas que popularmente são usadas para tirar madeira, por exemplo. Então, assim, árvores. Geralmente, árvores vão ter parede celular secundária, e o que não é árvore é ervas, essas coisas que a gente tem na horta, tipo alface, rúcula, tomate. Essas assim, essas plantas mais maleáveis, plantas pequenininhas, não têm parede celular secundária. Aqui eu coloquei uma imagem aqui do nosso lavrado, onde a gente tem vários pés de caimbé, né? E o caimbé é uma planta. Ele tem parede celular secundária. Então, ele tem parede celular primária? Tem. Toda planta tem parede celular primária. Mas ele também tem uma parede celular secundária, que é o que dá a maior parte da rigidez da planta. É o que dá um reforço, é o que faz com que a estrutura do caimbé seja uma estrutura reforçada. Você pode se escorar no caimbé, que teoricamente não é para você cair se você se escorar no caimbé, porque o caimbé vai te dar equilíbrio, né? Se ele é uma planta dura. E aqui eu coloquei um outro exemplo, que é um pé de manga. Tem muito pé de manga aqui em Boa Vista. A manga também é uma planta que vai ter parede celular secundária. Poderia ter falado de outras árvores? Podia. Jambo tem parede celular secundária. Pé de dão tem parede celular secundária. O que mais? Jaca, não sei se tem tanta jaca aqui. Jaca tem parede celular secundária. Caju tem parede celular secundária. Enfim, inúmeras árvores, tá? Eu poderia ficar aqui a tarde toda listando árvores que a gente encontra aqui em Boa Vista que tem parede celular secundária. Bom, enquanto a parede celular primária é composta predominantemente por água, lembra, 70% de água e 30% outros polissacarídeos, no caso da parede celular secundária, a gente tem uma inversão dessa composição. Por quê? No caso dessa parede celular secundária, é ela que vai dar resistência para as árvores. Então, assim, se a gente tivesse uma árvore que fosse formada, tivesse uma parede celular com 80% de água, vocês acham que essa árvore ela ia conseguir ficar de pé por 50 anos, 100 anos? Provavelmente não, né? Então, o que acontece? A parede celular ela é composta por mais ou menos 20% de água, e os outros 80% vão ser compostos por outros materiais. Então, a gente pode ter hemicelulose, a gente pode ter lignina e a gente pode ter celulose. Em geral, a maior parte da parede celular secundária é composta por celulose. Porém, claro que a gente sempre vai ter exceções e assim, dependendo da árvore que a gente vai analisar, dependendo da árvore, a gente vai ter uma proporção de celulose, uma proporção de lignina, uma proporção de hemicelulose. Existem árvores que têm muito mais celulose do que outras. Eu vou falar daqui a pouquinho sobre esse caso de árvores que têm bem mais celulose do que outras. Então, assim, essa composição, ela pode variar, tá? Essa porcentagem de água, celulose e lignina. Mas, assim, em geral, vai ter pouquíssima água e muito mais desses polissacarídeos complexos. E vão ser esses polissacarídeos complexos que vão fazer com que hoje a gente tenha árvore que está de pé 400 anos, 500 anos. É comum ter uma árvore de pé há 400 anos? Não é comum, porém, a gente ainda tem alguns poucos resquícios no Brasil. Dependendo da cidade que vocês forem, vocês vão encontrar árvores de 200 anos. No centro de Florianópolis, por exemplo, se algum dia vocês tiverem a oportunidade de ir para Florianópolis, lá tem uma árvore que, se eu não me engano, a árvore tem 200 ou 250 anos.
Fica bem no centro da cidade. E tem uma plaquinha lá. E, assim, é uma árvore extremamente grande, extremamente resistente. Pois bem, eu falei que a proporção de celulose ela vai variar um pouquinho, né, entre plantas que possuem parede celular secundária. Porém, a gente tem algumas plantas, já falei também, que vão ter bem mais celulose do que outras. O eucalipto é um desses casos. Para quem não conhece, aqui a gente tem uma plantação de eucalipto, muitas plantas de eucalipto, monocultura de eucalipto. Essa aqui é a folha do eucalipto. Na parede celular secundária do eucalipto, há muita celulose. E essa celulose, ela é inclusive usada para fazer papel. Não sei se você sabe que o papel, ele vem da parede celular secundária de plantas como o eucalipto. Então, assim, essa celulose, ela é extraída e ela passa por todo um processo até virar papel. Então, assim, se vocês tiverem um papel na mão de vocês, esse papel nada mais é do que parede celular de planta. Eu separei um videozinho para vocês, espero que vocês gostem, onde é explicado todo o processo de produção de celulose, desde quando uma árvore é derrubada até a gente poder comprar no mercado a folha de ofício, por exemplo. Espero que vocês gostem do vídeo. Você já parou para pensar quantas folhas de papel dá para fazer com uma árvore? Pois hoje no Manual do Mundo é isso que a gente vai ver. Você vai aprender como é feito papel. Bora ver! A gente vai visitar a fábrica da Suzano, em Limeira, no interior de São Paulo. Aqui, todo o papel vem do eucalipto. É uma árvore australiana que se deu super bem no Brasil. Ela tem uma fibra muito boa para fazer papel e a árvore cresce em 6 anos. É importante lembrar que o papel não é feito de madeira que vem de uma floresta natural. É uma plantação, como se fosse uma plantação de cana ou uma plantação de feijão. O eucalipto chega aqui na fábrica nessas toras de 3 metros e 60 centímetros. Eles passam por uma máquina que vai medir o tamanho, o peso de cada tora. Depois ela vai ser lavada para tirar qualquer areia, qualquer impureza que tenha. Passa até por um detector de metais para ver se ninguém esqueceu um prego, um machado no meio da tora. Aí ela vai ser picada e transformada em cavacos bem pequenininhos. A máquina que pica madeira tem um disco com 15 facas. Você deve imaginar que não é uma coisa muito silenciosa e que faz uma bela sujeira. Então fica tudo muito bem fechado, mas o barulho a gente consegue ouvir. O motor que moe a madeira tem a potência de 1.500 cavalos. É o equivalente a mais ou menos uns 20 carros. Aqueles troncos que a gente viu já se transformaram nisso aqui, ó. Um cavaco pequenininho. Aqui ele já passou por uma peneira e o que sobra do cavaco, o que não tiver no tamanho adequado, a gente tá vendo sair por ali. A madeira é formada basicamente por 3 coisas: fibras de celulose, lignina e extrativos. Para fazer papel, a fábrica só precisa da celulose. Então a missão a partir de agora é separar a lignina e os extrativos da celulose. A gente tá vendo aqui 2 torres, são 2 vasos. O primeiro vaso chama vaso de impregnação. A madeira entra lá e ela é misturada com um produto químico que eles chamam aqui de licor branco. É esse produto químico que vai ajudar a celulose a se separar da lignina. Quando a madeira estiver bem cheia do licor branco, ela vai descer lá pro fundo desse vaso e vai ser bombeada pro topo do outro. O outro funciona como se fosse uma panela de pressão. Ele chama vaso de digestão e ali a madeira vai cozinhar junto com o licor branco. O produto final vai ser uma mistureba toda que vai para esse terceiro tanque, esse azul, que chama blow tank. Ali existe menos pressão, então a celulose vai expandir e vai se separar do licor branco e da lignina. A celulose que sobra nesse processo precisa de um tratamento químico para ficar branca. Isso é feito com oxigênio e com um gás que se chama dióxido de cloro. Como o dióxido de cloro é um gás muito
tóxico. A gente tem que andar o tempo inteiro com essa máscara aqui, ela chama máscara de fuga. Ela é usada caso tiver algum vazamento do gás, pra gente poder colocar a máscara e dar tempo de sair da fábrica sem ser intoxicado. Aqui a gente já consegue ver a celulose branquinha, ela tem 80% de umidade e esse já é o principal insumo, é a matéria-prima para fazer papel. Daqui ela vai ser transportada para um armazenamento, vai ficar naquele silo que a gente está vendo lá atrás, para ser usada na fábrica de papel. Uma parte da celulose que é fabricada aqui não vira papel. Ela é prensada, seca e depois se transforma nessas folhas que você está vendo aí. A textura dela parece aquelas caixas de ovo que a gente compra no supermercado. Aldo, para que vai servir essa celulose? No que ela vai ser usada? Nós tiramos essa celulose na forma de fardos. Ela vai para outros fabricantes de papel que não têm a produção de celulose na sua planta. Então eles vão desagregar essa celulose, vão fazer o tratamento nas fibras de celulose e acrescentar os químicos para a produção de outros papéis. Finalmente a gente chegou na fábrica de papel e o Rodrigo vai explicar um pouco do tratamento que é feito na celulose antes dela entrar na máquina de papel. Uma etapa preliminar que temos da produção do papel nós chamamos de preparo de massa. Aqui nós tratamos a fibra para que o papel tenha as características finais adequadas à aplicação dele e nós também aqui adicionamos alguns aditivos, além da própria pasta, da polpa de celulose. Nós aplicamos amido, matizantes para corrigir a alvura do papel, carbonato de cálcio também, é tudo feito aqui na etapa de preparo de massa. Essa massa vai para uma máquina de fazer papel. A função dela é basicamente tirar a água da celulose. A primeira etapa é por gravidade, fazendo a água cair. Depois um vácuo puxa a água que sobrou. O papel depois disso vai para uma prensa e o que ainda tem de água sai quando o papel passa em uns cilindros quentes. A próxima etapa é colocar um pouco de amido no papel. O amido serve para dar acabamento, e aí o papel fica mais liso, diminui a absorção de água e a tinta das impressoras pega melhor. Por último, uma prensa ajuda a secar mais um pouco e alisar o papel. E tudo isso passa por um controle de qualidade, para ver a lisura, a umidade, gramatura e tudo mais. Então o papel é colocado numa bobina, que eles chamam aqui de rolo jumbo. Esse rolo tem 21 toneladas e leva 56 quilômetros de papel. Daria tranquilamente para ir até a estratosfera e voltar. Dessa bobina gigante, o papel é cortado e passado por uns rolos menores. Esse papel vai para uma outra máquina que vai desenrolando tudo e cortando, até chegar na nossa conhecidíssima folha de sulfite. O nome certo, na verdade, não é mais sulfite, é cut size. A máquina faz pilhas de 500 folhas que depois vão ser embaladas naquele pacotinho que você costuma comprar na papelaria. Finalmente, para você que ficou curioso, uma árvore de eucalipto rende 50 pacotes desse aqui, ou 25 mil folhas de papel. Mais vídeos que te mostram coisas que você sempre quis saber, como esse vídeo aqui, você vê no Manual do Mundo. E aí, gente, o que vocês acharam do vídeo? Caso vocês tenham gostado, queiram assistir de novo, vou deixar aqui o link para vocês e aí depois vocês podem olhar de novo com mais calma, tá bom? Vamos continuar então falando da nossa parede celular. Falei que a parede celular ela é composta pela parede celular primária, parede celular secundária, porém a gente também tem a lamela média que vale menção na nossa aula, porque assim, a lamela média ela é muito importante e ela também vai ter muitas funções para a planta. Então aqui nessa imagem o que a gente tem? A gente tem novamente uma célula aqui, outra célula e outra célula. Em azul a gente vai ter a lamela média. Ó, tá vendo aqui a indicação? Lamela média. Aí ela tá por fora da parede primária, que tá aqui em preto, tá vendo? Ó, tudo em preto, parede celular primária e amarelo
é a parede celular secundária. Para que serve a lamela média? Aqui só para colocar em 2D novamente, ó. Tudo em verde claro é a lamela média. Ó, lamela média, lamela média. A lamela média, ela é então uma espécie de membrana. Ela funciona como é tipo um cimento mesmo para poder conectar essas células. Como que ela faz para conectar? Qual é o material dela? A lamela média, ela é rica em pectina. A pectina, ela também é um carboidrato, é um açúcar do tipo polissacarídeo, quer dizer que ela é um açúcar complexo. Ela é formada por vários monossacarídeos que vão se associando. Em especial, esse polissacarídeo, ele é derivado da galactose. Mas assim, é a galactose que vai se associar com vários outros carboidratos, formando a pectina, tá? A pectina, ela é solúvel em água e eu tenho certeza que muitos de vocês já consumiram pectina ou já usaram, inclusive, pectina em receitas. Por quê? A pectina, ela é muito usada no nosso dia a dia na produção de geleias, por exemplo. De geleias, de rapaduras também. Eu não sei se aqui é comum fazer rapadura de abóbora, fazer rapadura de batata doce. No Rio Grande do Sul era extremamente comum, principalmente quando eu era criança. Sempre que você ia para as casas do interior, você sempre ia chegar lá, ia ter uma rapadura de abóbora, ia ter alguma rapadura de batata doce. Por sinal, a professora adora rapadura de batata doce. Então, assim, para rapadura, para geleia, é usada a pectina para poder engrossar. Então, assim, se vocês jogarem, por exemplo, na internet, tem várias receitas que falam, por exemplo, obtendo pectina a partir da maçã. Então, basta você pegar a maçã, deixar ela fervendo ali por 1 hora e vai começar a sair uma coisa meio, digamos assim, melequenta, uma coisa meio grossinha. Aquilo é a pectina. E ela sai tão facilmente, por quê? Porque ela é uma fibra solúvel em água. Interessante, né? Então, assim, novamente, quando vocês comerem uma geleia, quando vocês comerem uma chimia, não sei se vocês conhecem essa palavra, chimia. Chimia é uma espécie de geleia também, mas ela é feita direto da polpa dos frutos, enfim. É uma palavra derivada do alemão. Se vocês comerem geleia, se vocês comerem chimia, se vocês comerem rapadura, lembrem que vocês estão ingerindo pectina. Pectina, que é um carboidrato, tá bom? Que a gente vai encontrar onde? Na lamela média. A lamela média é pectina pura. Então aqui, só voltando, ó. Lamela média que vai separar as diferentes células. Por que eu tô falando disso, gente? Porque eu sei que muitos de vocês não gostam de botânica. E assim, eu tô usando essa aula para vocês verem como a botânica é importante, como a botânica tá em tudo do nosso dia a dia. Tá bom? Vamos continuar que a gente ainda tá falando da nossa parede celular secundária. Eu falei já então da lamela média, falei da parede, estou gaguejando, da parede celular primária, parede celular secundária. Porém, há alguns componentes da parede celular que eu acho que também cabem menção na nossa aula, porque eles também são muito importantes. São componentes que vocês também vão estudar detalhadamente lá em anatomia vegetal, em histologia vegetal, fisiologia vegetal. Por quê? São componentes que ficam externamente à parede celular primária. Muitas plantas, elas vão ter, ela tem a parede celular primária, né? Para cá ela vai ter a parede celular secundária e todo o resto. E
antes ou sob a parede celular primária, ela vai ter alguns componentes que vão ajudar na defesa também. Então, assim, além de ter a parede celular para defender, a parede celular primária e secundária, elas também vão ter alguns componentes que vão ajudar a deixar mais rígido, ou vão ajudar a evitar perder água, ou vão evitar com que predadores consumam aquela planta. Então, assim, aqui eu coloquei uma imagem para vocês, onde a gente tem um corte lateral de uma planta. Bem aqui em rosa, bem aqui embaixo, a gente teria a parede celular. Parede celular primária, secundária. O que mais? Sob essa parede celular, a gente pode ter cutina, a gente pode ter cera, a gente pode ter diferentes estruturas. Tudo isso para poder proteger a planta. Então, assim, em geral, a cera, a cutina, a cutícula, elas vão ter inúmeras funções. Novamente, eu poderia ficar aqui toda a nossa tarde listando funções para cutina, para cutícula, para cera. Porém, as principais funções que vocês têm que saber elas servem para evitar a perda de água e para proteger a planta do ataque de patógeno. Eu coloquei patógeno e hospedeiro e na verdade era para ser patógeno e parasita. Hospedeiro é quem é infectado por um parasita, é quem está sendo parasitado, né? Então é ataque de patógenos e parasitos. Protege de ataque de fungo, bactéria, de outros animais, tá certo? Bom, resolvi colocar algumas fotos aqui para poder ficar um pouquinho mais claro o que é essa cutícula, o que é essa cera. Eu coloquei exemplos bem extremos aqui para vocês poderem de fato entender o que é a cutícula, o que é a cera. Para a cera eu coloquei a flor de cera. Não sei se vocês já viram essa florzinha aqui. Ela é muito bonitinha e se você pega, se você passa a mão, ela parece cera mesmo. Então é por isso que ela recebe esse nome. E no caso de algumas folhas, você também vai ter ou cera ou cutícula, ou cera ou cutícula, e às vezes você pode ter cera e cutícula juntos. Sempre que você tem cera mais cutícula, numa mesma folha, por exemplo, você vai ter a cutina. Cutina é cera mais cutícula. Nessa folha aqui a gente tem um exemplo de cutina. Então, ela é uma folha bem brilhosa. Em geral, se você vê alguma planta da casa de vocês ou de árvores que é bem brilhosa, pode ter certeza que vai ter ou cutícula ou cera ali, além da parede celular. Porque o que dá esse aspecto brilhoso é justamente a cera e a cutícula que ficam sob a parede celular. Dependendo da folha, vocês conseguem, inclusive, tirar, com muito cuidado, vocês conseguem tirar a cutícula dessa folha. Vocês conseguem tirar com a mão. Ela é extremamente fininha e ela serve para poder diminuir a perda de água de muitas folhas. Você vê muita folha com cutina e cutícula, porque a gente vai ver na nossa aula de fotossíntese que muitas plantas, elas respiram através das suas folhas, né? E a respiração, ela pode acabar implicando em perda de água. Se a gente tem uma planta de algum lugar onde não chove, imagina, não chove, essa planta não consegue absorver água. Se ela perder a pouca água que ela tem, isso vai ser ruim, né? Então, acaba que a cutina e a cera, a cutina, a cutícula e a cera, elas podem acabar diminuindo a perda de água através de evapotranspiração. O processo de evapotranspiração é um processo que vocês vão ver em fisiologia vegetal. Vocês têm toda uma física envolvida por trás do processo de evapotranspiração. Em cacto também, quem tiver cacto em casa, caso nunca tenha reparado,
Depois da aula, vai lá e dá uma olhadinha. Vários cactos, eles têm se vocês olharem eles vão ter uma aparência bem brilhosa. Olha, eu coloquei 2 exemplos aqui. Essas fotos não são de cactos meus, mas são cactos que eu tenho. E se você olhar com atenção, você vai ver que na parede desse cacto, se você passar a mão, você vai ter tipo uma cutícula. E no caso desse aqui tem uma cera também, ele fica até meio brilhoso. E isso é uma estratégia que os cactos acabaram desenvolvendo para poder diminuir a perda de água. Lembra que cacto é uma planta de lugares secos. Então, assim, teoricamente, cacto é uma planta de deserto. O deserto não tem água. Se o cacto perdesse a pouca água que ele consegue absorver do solo, os cactos não iam sobreviver. Então, ao longo de toda a história evolutiva dos cactos, eles foram desenvolvendo adaptações, incluindo a presença de cutina na parede celular deles, para diminuir o processo de evapotranspiração. E um outro componente da parede celular que a gente também vai ter é a suberina, ou suber. A suberina ou suber é essa casca aqui, ó. Se vocês olharem, principalmente árvores, muitas árvores têm casca. Então você consegue arrancar essa casca, né? Essa casca nada mais é do que uma célula morta já. E ela serve para quê? Ela serve para proteger as árvores. Ela é um revestimento externo à parede celular primária e ela vai proteger essa planta de predação, por exemplo, ou vai impedir que a parede celular primária e secundária sejam danificadas. Em geral, quanto mais velha a árvore for, mais suberina essa árvore vai ter. Esse também é outro tópico que vocês vão estudar lá em anatomia vegetal. O professor vai destrinchar toda a questão da suberina, sobre a origem da suberina, tá bom? Bom, o que eu tinha para falar para vocês sobre parede celular era isso, tá bom? Agora que vocês acabaram de assistir a nossa primeira aula sobre organelas vegetais, eu recomendo que vocês leiam o capítulo 13 do livro do Junqueira e Carneiro, chamado Célula Vegetal. Como esse capítulo ele é bem extenso, eu recomendo que vocês leiam entre as páginas 259 e 271, tá bom? Lembrando que, em caso de dúvidas, é só anotar e me perguntar na próxima aula. Bons estudos, gente!